Aula 5. Shell Script. A linguagem de programação Shell Script foi criada com o intuito de ser simples para resolver pequenos problemas e poderosa o bastante para desenvolver pequenos aplicativos com diversos recursos. Ela pode ser compilada através do compilador SHC, mas é mais comumente usada em sua forma interpretada. O interpretador da linguagem Shell Script é o mesmo interpretador usado para os comandos no Linux, o Bash, ou Bourne Again Shell. Na realidade, o termo Shell Script pode se referir a mais de uma linguagem, que seriam como variações da mesma linguagem. São duas as principais: a linguagem Shell Script clássica, do interpretador SH, e a linguagem Script Bourne Again Shell, do interpretador Bash. As aplicações mais simples feitas em ambas estas linguagens são praticamente idênticas, rodando em ambos os interpretadores sem grandes problemas. Porém, em aplicações mais complicadas, elas são diferentes o bastante para quebrar um programa que está sendo executado pelo interpretador incorreto. Como Bourne Again Shell é a versão mais moderna do interpretador, tomaremos ele como base. Vamos começar com um exemplo bem simples, que lembra os .bat do MS-DOS. Neste exemplo, iremos colocar alguns comandos do Linux e executá-los sequencialmente. Vamos começar criando um diretório de trabalho para esta aula, para chamar scripts. Vamos entrar no diretório recém-criado. E vamos criar o primeiro exercício, que é o 01, aula1.sh. Começar pela primeira linha de um script. Essa linha nunca muda no nosso caso, ok? Nesta primeira linha, especifiquei qual programa será usado para interpretar o código Shell Script que vamos digitar. Então essa linha a gente vai sempre usar o Bash, exceto se você estiver usando o Unix, onde você tem que usar o SH. Lembrando que podem existir pequenas diferenças entre eles, ok? Após ter digitado a primeira linha, fica fácil colocar comandos no seu Shell Script. Isso mesmo, comandos do sistema, como por exemplo que você já aprendeu, ls, pwd. Colocar um que você não conhece ainda, o clear. Bem, esse daqui é um comando no Linux que faz ele esperar 2 segundos antes de liberar o terminal para o próximo comando, ok? Então ele vai executar esse comando, ls, vai executar o pwd, vai esperar 2 segundos e depois clear. Então, vamos ver. Vamos salvar. Para que um programa possa ser executado, ele precisa de permissões de execução. Você notar que não tem permissão de execução. Então você precisa ativar essa permissão. Vou colocar a permissão de execução para o dono, para todos. Beleza. Agora, se eu digitar aula01.sh, não funciona. Por quê? Porque a aula 01 está fora do PET, que a gente vai aprender depois. Como colocar ele dentro do PET. Então, eu tenho que fazer um ponto barra aula01.sh. Foi executado o comando ls e limpado a tela. Para compreendermos melhor esse pequeno script, vou visualizar ele com o comando cat e vou executar cada comando dele, como por exemplo o comando ls. Eu executo o comando ls. Ele lista os arquivos do diretório. Ora, no diretório tem só o próprio script. Depois ele executa o comando pwd, que mostra o diretório onde se está navegando, que é /home /marcos/scripts. Depois ele executa o comando sleep2, que espera 2 segundos. E em seguida, ele limpa a tela com o comando clear. Vamos executar o script e conferir
que é mais ou menos isso que ele faz. Vamos lá. Então, ele executa primeiro o ls, que mostrou somente o aula1.sh. Depois ele executa o comando pwd, que mostrou isso aqui. Finalmente o comando clear. Vamos agora aprender a exibir mensagens com aula2.sh. O início semelhante. E agora vem o comando usado para exibir mensagens. Observe, comando echo. Então, entre aspas, a mensagem que eu quero exibir. Recomendo o uso de aspas duplas para maior facilidade na hora de trabalhar com variáveis. E vamos colocar aqui comando pwd. Então vamos dar permissão de execução para todos com a mais x ao 02.sh. Vamos executar o script. Então ele mostra a mensagem: vou executar o comando pwd, que mostra em que diretório estamos navegando, e o executa. Na aula 3, deixar o script, nós já vamos ter uma pequena interação com o usuário através do comando read. O comando read é bastante simples. Vou usar um eco para dizer digite alguma coisa. E ele funciona assim: read e o nome de uma variável, que eu vou explicar em mais detalhes já no próximo script. Então vamos colocar o nome de uma variável. Qualquer nome que você quiser, você pode colocar aqui. Eu vou colocar o seguinte nome: abacaxi. E em seguida exibir o conteúdo da variável abacaxi assim. Vamos ver como isso funciona. Vamos agora dar permissão de execução para a aula 3 com chmod a mais x aula03.sh. E ver o que acontece. Eu já vou explicar o código desse exercício. Ele pede para digitar alguma coisa. Vou digitar meu nome. E ele responde o que eu digitei. Vamos fazer um cat nesse script para uma explicação mais detalhada. Como você pode ver, o primeiro comando echo exibiu a mensagem na tela: digite alguma coisa. O segundo comando read abacaxi guardou o que o usuário digitou num espaço de memória do computador. Esse tipo de espaço de memória é chamado de variável. E neste caso, esse espaço recebeu o nome abacaxi. Naquele momento de execução do programa, esse espaço de memória chamado abacaxi, que poderia ter o nome que você preferisse, guardou o valor Luciano Andres Martini. Afinal, foi o que eu digitei. Aí eu pressionei Enter e ele foi para o próximo comando. E então apareceu isso aqui: você digitou cifrão abacaxi. Esse cifrão vem de valor, né? Como valor monetário, por exemplo. Então, valor de abacaxi. Qual que é o valor da variável abacaxi? Daí ele retornou Luciano Andres Martini. Por isso que ele exibe: você digitou Luciano Andres Martini. Vamos executar de novo para ver? Então, primeira coisa, ele pede para digitar alguma coisa. Eu digitei meu nome, pressionei Enter e ele exibe a mensagem. Se eu digitasse outra coisa, por exemplo, não digitasse nada, não mostra nada. Se eu digitasse assim, mostraria assim. Vamos a um exemplo um pouco mais complexo. Este pequeno programa fará um inventário de hardware no nosso computador e irá gravá-lo num arquivo. Vamos chamar esse arquivo
script inventário.sh. Na primeira linha, vamos perguntar ao usuário o nome do arquivo do inventário que será gerado. Como você pode ver, o comando read que usei aqui vai capturar aquilo que o usuário digitou e salvar numa variável chamada nome. Então, o usuário digitou, por exemplo, invent.log. Ele vai armazenar esse invent.log. Vamos confirmar para o usuário o arquivo que ele selecionou, o que ele vai criar, né, do inventário. Vamos pedir para que o usuário digite também um nome para esse computador. E, por exemplo, a localização dele. Agora precisamos de uma pausa para a reflexão. Irei abrir uma aba, ampliar um pouco. Quando você utiliza o comando echo, digita por exemplo echo olá mundo, você deve ter percebido que ele tem um standard output, já aprendido lá na aula 2, certo? Então, quando eu faço um echo olá mundo, ele mostra a mensagem olá mundo, certo? Então o standard output do comando echo é aquele que eu estou digitando na frente dele, que ele vai gerar como standard output. Eu poderia redirecionar isso para um arquivo, usando os redirecionadores de saída, como esse aqui, por exemplo. Então, quando eu visualizasse olá mundo.txt, teria esse conteúdo. Eu poderia ainda usar um redirecionador incremental para continuar acrescentando linhas a esse arquivo. E é isso que a gente vai ter que fazer agora. Vamos ter que gerar um arquivo a partir de vários comandos, como por exemplo o comando lspci, dmeg, vários comandos, e algumas mensagens explicando o que é cada parte do inventário. Então vou fechar essa aba. Vamos começar gerando o arquivo texto com o comando touch. Então a gente vai colocar aqui, criando o arquivo, touch, cifrão, nome. O próximo passo é acrescentar ao arquivo algumas mensagens. Vamos começar acrescentando Como você pode ver, fiz duas vezes o comando echo, mostrando a mensagem, uma em cada linha. Porém, estas mensagens aparecem na tela. Assim posso redirecionar isto para o arquivo. Ficou com o nome, cifrão nome. Que eu preciso usar o redirecionador duplo para incrementar o arquivo. Vamos especificar o local onde o computador está localizado. Vamos pular uma linha. Para isso, basta digitar echo e redirecionar para o arquivo. Na próxima etapa, começamos a incluir as informações. Vamos explicar que agora vamos mostrar a listagem PCI.
Pulamos em linha mais uma vez. E agora vamos fazer a listagem USB. Repare nos comandos ls-pci e ls-usb, que exibem estas listagens. No caso, estamos redirecionando ele não para a variável, ok? É para o arquivo que foi definido aqui em cima, né? Você digitou o nome do arquivo invent.log, que ele vai mandar então dentro desse arquivo invent.log. Pulamos mais uma linha. E agora vamos incluir também as informações de rede. Aqui aparece um comando que vamos entrar em mais detalhes numa aula oportuna, que mostra informações de rede. Pulamos uma linha. Incluímos também as mensagens do kernel. São feitas pelo comando dmeg. Pronto. Nosso script de inventário está pronto. Vamos salvá-lo. Dar permissão de execução. E tentar executá-lo para ver o que acontece. Ele pede o nome do arquivo. Eu vou colocar invent.txt. Inventário.txt, melhor ainda. O nome do computador. Vou colocar alguma coisa do tipo. Pronto. Como você pode ver, o script gerou o arquivo com o nome inventário.txt. Vamos verificar. Vamos dar um cat no inventário.txt, melhor, vamos fazer um nano inventário.txt. A gente já vê o conteúdo, relatório desse computador. O nome do computador é computador 1. O computador está localizado na sala 1. A listagem PCI, listagem USB, informações de rede e mensagens do kernel. Seria possível colocar mais coisas de acordo com o nosso programa. Bastante interessante, não é mesmo? Até agora, vimos como atribuir valores em variáveis utilizando o comando read. Por exemplo, read minha variável veremos agora como atribuir um valor a uma variável sem interagir com o usuário. Vamos demonstrar isso criando um script chamado var. Primeiro interpretador, como já aprendemos. Então uma variável, por exemplo, valor igual a 15. Nome igual a teste. Vejamos o que acontece quando esse script é executado. Como pode ver, ele exibiu os valores 15 e teste. Vejamos por quê. Bem, no nosso script, criamos e declaramos uma variável chamada valor com o valor 15. Em seguida, pedimos, fosse exibido na tela, o valor da variável valor. Depois, atribuímos uma variável chamada nome, o valor teste. Pedimos que fosse exibido o valor da variável nome, que resultou em teste. Assim, esse comando resultou nisto e este nisto. Vamos agora aprender como controlar o fluxo
de um programa. Vamos começar criando um script que eu vou chamar de decisão, sem acento.sh. Nesse script, eu vou imaginar a seguinte situação. Vou perguntar o sexo, masculino ou feminino. Em seguida, vou escrever duas mensagens. Vamos imaginar que os homens prefiram executar o comando pwd primeiro e depois o comando ls, enquanto que as mulheres prefiram executar o ls e depois o comando pwd. Bem, a primeira coisa a fazer é interagir com o usuário, armazenando numa variável o sexo do usuário. Aprendemos a armazenar algo que o usuário digita através do comando read. Assim, vamos fazer um read resposta, onde será armazenado o sexo do usuário. Precisamos agora, de algum modo, fazer com que o programa execute somente esse trecho quando o usuário pressionar M e somente esse trecho quando o usuário pressionar F. Para isso, podemos usar um comando que é o if, que em inglês significa se. Então, se resposta for igual a M, então, then, faça isso. Se resposta for igual a F, então, then, faça isso. Entretanto, para um computador, isso pode não ser muito claro. Afinal, após a instrução then, o computador não sabe até onde vai este bloco de comandos, ou seja, até onde ele deve executar. Assim, há uma instrução que é oposta de if, que é a instrução fi, que finaliza esse if. Para o outro, a mesma coisa. Outro probleminha. Esta forma, resposta igual a M, é clara para um ser humano, mas para o computador é preciso que tenha um padrão. O primeiro padrão é que tem que haver um espaço entre o resposta e o M. O outro problema é que tem que ter um cifrão antes da resposta. Por quê? Porque é o valor da variável resposta. Então, cifrão resposta igual a M. Mesma coisa lá embaixo. Cifrão resposta igual a F. Para completar, os padrões pedem que a gente utilize este sinal no início e no fim da condição, de forma que também haja espaço. Não pode estar encostado. Tem que ficar desta forma. Agora já está pronto. Falta apenas incluir as aspas duplas em volta dos valores comparados. Vamos imaginar que tanto os usuários homens quanto mulheres precisam executar o comando lspci. Bem, você poderia imaginar, vou colocar um lspci aqui e outro aqui. Entretanto, isso não faz muito sentido, ou quase nenhum.
Porque você pode colocar o lspci aqui fora. Afinal, após a execução desse if, esse não é executado, mas o resto do programa continua em execução. Vamos agora salvar nosso programa. Para executá-lo, o mais x decisão.sh.decisão.sh. Ele pergunta o sexo. Vou pressionar M. Se eu subir aqui, você pode ver que ele mostrou prazer em conhecê-lo, pois respondeu o sexo masculino. E como você pode ver, o comando pwd foi executado primeiro que o ls. Em seguida foi executado o comando lspci. Comando teste. O comando teste é o módulo do shell script que faz comparações e verifica se elas são verdadeiras ou falsas. Um exemplo que vimos acima foi cifrão sexo igual a m. Ao executar um comando do tipo teste, uma variável chamada errorLevel é gerada. No Linux, essa variável pode ser acessada pelo termo cifrão interrogação. Quando o cifrão interrogação é maior que 0, houve erro, ou seja, a comparação não é válida. Assim, se eu fizer um sexo ou AM, fazer mais uma vez a comparação, agora sim o valor é 0, porque cifrão sexo vale M, que é igual a M. O comando if verifica se o comando teste está retornando 0 ou 1. Caso retorne 0, entra-se no bloco then. Caso retorne falso, entra-se no bloco else ou em nenhum bloco. Ainda há outros comparadores dentro do comando teste, além do igual. Como por exemplo, posso verificar se sexo é diferente de f. Retornou 0 porque sexo vale m, que é diferente de f. Então a expressão não produziu erro, então erro 0. A expressão é verdadeira. Você poderia querer comparar o tamanho de dois números. Por exemplo, número vale 15, número b vale 30. Para isso, você poderia usar número traço GT, significa maior que número b. Então, número é maior que número b? Vamos responder juntos. 15 é maior que 30? Não, né? Mas vamos executar. Agora, ao olhar a variável de erro, vemos que ela mudou para 1, indicando que houve erro na comparação, ou seja, número não é maior que número b. Ainda há outros comparadores, como traço GE, maior ou igual, traço LT, menor que, e traço LE, menor ou igual. Para ilustrar isso que falamos agora, vamos a um script. Este script irá chamar comparador.sh. Vamos pedir ao usuário para digitar o primeiro valor. Agora, comparamos os valores digitados pelo usuário. Vamos dar várias respostas.
-gt. Vou dar uns espaços, uma prática comum de programadores para facilitar a leitura de instruções que possuam um if ou um bloco separado da execução. O valor, os valores são iguais. Pronto. Nós já vamos melhorar esses ifs de uma forma que fique mais legível. Mas vamos salvar este programa para ver como que fica. Vamos agora testar o script. Quando eu executo ele, ele pede o primeiro valor, o segundo valor, respondeu corretamente, né? Segundo o primeiro valor é maior que o segundo valor. Vamos fazer o contrário agora. Mais uma vez ele respondeu corretamente, sendo que é menor. Valores iguais são iguais. Então está funcionando corretamente. Vamos agora melhorar esse script. Vamos abrir novamente o script. Como você pode ver, esse código está bem extenso. Uma instrução que é muito útil é a instrução else. Caso a comparação que o if fez estiver incorreta, ele já vai direto para a comparação else. Eu vou colocar na else o seguinte: e aqui eu já eliminei um if. Resolvemos o problema retirando o if. Porém, se notarmos, vamos perceber um pequeno bug do nosso programa. Caso o valor A seja igual ao valor B, o comparador vai perguntar: valor A é maior que o valor B? Não, são iguais. Então, não entre no bloco then. Entre no bloco senão, else. E ele vai responder que o primeiro valor é menor que o segundo valor. O que não é verdade, porque os valores nesse caso seriam iguais. Então, é preciso acrescentar essa terceira possibilidade com elif. Valor A igual valor B. E acabamos com isso também eliminando mais um if. Vamos testar este programa que acabamos de fazer. Então chmod mais x e executar este comparador mais uma vez, verificar se ele continua respondendo corretamente. Respondeu corretamente, primeiro teste.
Segundo teste, respondeu corretamente. Terceiro teste, respondeu corretamente. Concluímos que nesta forma melhorada também está funcionando de forma correta. Uma forma de usar o comparador é verificar se um arquivo existe. Para isso, vamos criar agora o script da aula 4, onde iremos demonstrar isso com o comando if. Vamos criar para este exemplo, então, um script com o comparador de existência, que é o "-e", como você está vendo. Com ele eu posso verificar se um arquivo existe. Vou verificar se o arquivo, meu arquivo.txt já existe. Caso ele já exista, vou mostrar a mensagem: o arquivo já existe. Caso ainda não exista, vou criar o arquivo, meu arquivo.txt. Pronto. Vamos dar permissão de execução e testar o script. Na primeira execução, ele fala criando o arquivo. Na segunda, nas próximas, o arquivo já existe. Quando eu apago o meu arquivo.txt, ele volta a criar o arquivo. Vamos limpar a tela. Loops. Os loops permitem repetir um trecho de código diversas vezes, até que um evento ocorra ou que uma condição seja cumprida. Para este tópico, vamos criar o script aula05.sh e vamos começar com o loop while, que quer dizer enquanto. Na frente do enquanto, nós podemos colocar então uma condição, como por exemplo, número 1 for maior que número 2. Ou por exemplo, aquela condição de igualdade, ou ainda condição de existência de arquivo. Sim, é possível. Vamos verificar se o arquivo executar.tmp existe. Então, enquanto executar.tmp existir, faça, ou seja, do. Então vamos escrever executando na tela, limpar a tela e esperar um segundo. Para ficar melhor, a gente pode limpar a tela depois de esperar um segundo. Para que a condição de existência de executar.tmp ocorra pelo menos uma vez, precisamos então criar o arquivo executar.tmp. Vamos agora salvar esse script com o chmod u mais x. Um atalho a mais x, que equivale a mais x, ou seja, execução para todos. E vamos verificar se o script funciona corretamente. Como você pode ver, ele fica executando, repetindo aquele laço. Se eu vier aqui e apagar o executar.tmp, veja o que acontece. O script parou de executar. Um tipo de loop como esse poderia servir, por exemplo, para fazer a comunicação entre scripts, de forma que um script remove um arquivo ou cria um arquivo para que um determinado evento ocorra. O while pode ser combinado diretamente com o comando sleep.
de forma que você pode criar um script que executa um conjunto de comandos, por exemplo, a cada 10 minutos. Você pode representar 10 minutos com sleep digitando 10m, 10 segundos, 10, 10m, 10 minutos. H também é suportado para horas. Então, a cada 10 minutos, o computador poderia executar, por exemplo, uma rotina de backup. Poderíamos criar uma rotina, por exemplo, que faz backup do diretório /home. Assim, usando o comando tar, que já conhecemos, create um compactado do diretório /home em /var /backups, que já vou explicar agora. Poderia verificar agora o nome do arquivo, então home.tar.gz. O diretório /var /backups é um diretório padrão em sistemas Linux para você guardar seus backups. Por motivos de teste, vamos reduzir esse tempo para 1 minuto e verificar se o script é executado. Vamos tentar agora. chmod mais x aula05.sh. Vou executar ele. E vou aguardar 1 minuto. Vamos verificar se após isso ele realiza o backup. Pronto, ele realizou o backup, porém aconteceu um problema, permissão negada. Por quê? Esse já é um script que precisa ser executado como root. Como verificar se o usuário que está executando o script é um usuário administrativo? Vou abrir o script novamente e vou incluir uma condição que verifica uma chamada variável de ambiente. Uma variável de ambiente é promovida pelo sistema operacional para auxiliar o programador a descobrir algumas coisas sobre o ambiente. A variável UID pode informar para nós a permissão do usuário, pois uma variável UID 0 tem permissões ilimitadas. Assim, podemos fazer se for diferente de 0, então mostramos a mensagem: execute esse script como administrador. E incluímos a instrução exit, que faz o script finalizar devido ao problema. Vamos agora executar este script. Verificar se ele funciona. Só um ajuste rápido. Vamos colocar 5 segundos para evitar que demore muito. Então agora ele pede que a gente execute o script como administrador. Então, se a gente usar o sudo, também vamos conseguir resolver o problema. Após 5 segundos, o script deve criar o backup. Pronto. O
script funcionou corretamente dessa vez. Pressionei Ctrl C porque iria demorar muito para ser feita esse backup. Este erro de permissão negada que apareceu não impediu o backup. Este erro aparece porque este arquivo está sendo utilizado por um programa. Este é um arquivo temporário que não é de interesse em backups, ok? Não tem problema esta mensagem. Eu poderia também fazer com que o script passasse a ser executado em segundo plano, desta forma. Uma melhoria que podemos fazer na nossa aula 5 é evitar que scripts anteriores sejam sobrescritos. Para isso, posso forçar o sistema a colocar a data aqui. Vamos ver como fazer isso. Primeiro, vamos ao comando date, que exibe a data. Se eu digitar date mais um parâmetro, como por exemplo %y, ele mostra o ano. Se eu digitar date mais %d minúsculo, isso pode ser consultado no manual do date, ok? O mandate. Ele mostra o dia. M minúsculo, o mês, e Y maiúsculo, como vimos, o ano. Eu poderia vir aqui, copiar com o botão do meio este código aqui, a fim de colocar a data. Bem, se eu colocar aqui, o comando não será executado. Para que você execute um comando colocando o resultado dele com uma string para o nome do arquivo, você tem que usar o cifrão com os parênteses, assim. Daí ele vai retornar essas informações. Agora eu já posso alterar aqui, por exemplo, para um dia, para que uma vez por dia seja feito o backup. Ele vai registrar o nome do backup, um número semelhante a esse, fazendo com que os backups anteriores não sejam sobrescritos. Vamos agora aprender o loop for. Criar o arquivo aula06.sh. Há várias formas de utilizar o loop for. A mais comum e clássica é esta. Também está disponível em muitas outras linguagens de programação. Vamos modificar algumas coisas e vamos executar primeiro o script e depois vou fazer a explicação. Ao visualizar o código do arquivo aula06.sh, percebemos que o loop for começa declarando uma variável chamada i, com valor 0. Em seguida estabelece uma condição: i precisa ser menor ou igual a 10. Em seguida, uma função i++, que incrementa o valor da variável i de 0 até 10, ou seja, de 1 em 1. De forma resumida, podemos dizer que o loop for, nesta forma, repete um bloco de comandos, que podem ter vários aqui entre o do e o dono, alternando o valor de uma variável. No caso, o loop for está repetindo o comando echo
alternando o valor da variável i de 0 até 10. Ainda existem, para finalizar, outras formas do for. Uma é especificar diversos valores para uma variável, por exemplo, a variável x valendo 4, 8, 12, cachorro, pessoa, 15, faça. Vou colocar um slip para mostrar que é possível colocar mais comandos dentro do bloco. Vamos ver o que esse loop vai realizar. Ao olhar o código do aula07.sh, percebemos for, quer dizer para x em 4, 8, 12, cachorro, pessoa e 15, passa. Então, ele executa esse loop várias vezes para cada valor que aqui está. Então, primeiro ele executa para o 4, depois para o 8, depois para o 12, depois para cachorro, depois para pessoa, depois para 15. Ou seja, a mesma coisa, ele repete o loop alternando o valor da variável x, mas de uma forma um pouco diferente. Vamos agora à instrução case no aula08.sh. A instrução case permite também tomar decisões como if, mas de uma maneira que é melhor para muitos casos. Por exemplo, um menu de opções que vamos criar agora. Primeiro passo, eu vou colocar o read opção para pegar a opção que o usuário vai digitar, e case caso opção in. Então, no valor 1, ls, no valor 2, nano, no valor 3, exit. Finalmente, o oposto de case, que é exec. Vamos ver como vai ser essa execução. 1, ele executa o ls. 2, ele executa o nano. 3, ele sai. E se eu quisesse que o menu sempre voltasse a aparecer? Poderia usar a técnica do loop infinito. Para criar um loop infinito, eu posso usar o while, dois pontos, ou while true, que gera um loop que nunca acaba. Somente com o exit, ou com o comando break. Vamos finalizar, executar novamente. Agora o menu vai sempre se repetir, tá vendo? Eu ainda posso fazer ele limpar a tela em cada repetição, para que o menu fique sempre acima. Quando eu executei ls, aconteceu um probleminha, tá vendo? Como está limpando sempre a tela, acabo não vendo o resultado do ls. Assim eu posso acrescentar, pressione Enter para continuar, um read.
Agora sim, vai estar funcionando perfeitamente. Usando sua criatividade, combinando comandos que você já aprendeu, pode criar scripts mais complexos para problemas maiores. E até mesmo aplicações completas, com diversos tipos de opções. Os scripts suportam ainda funções, procedimentos, passagens de parâmetro. Irei falar da passagem de parâmetros nesse momento. Outras informações você poderá encontrar no curso de Shell Script. Você pode querer passar externamente um parâmetro para um script. Esses parâmetros são automaticamente convertidos nas variáveis cifrão 1, cifrão 2, cifrão 3. Veja como isso acontece. Em cifrão 0 aparece como o script foi chamado. Se eu passar um parâmetro, por exemplo, teste, o script mostra o valor do primeiro parâmetro. Vou passar agora 6 parâmetros. No caso eu passei 7. Então, 6 parâmetros. Parâmetro 1, parâmetro 2, parâmetro 3, parâmetro 4, parâmetro 6. E aqui parâmetro 1, parâmetro 2, ou seja, asterisco todos os parâmetros, até parâmetro 7, ou qualquer outro que eu colocasse. E o 0 mostrando o comando. Esta foi a aula de Shell Script, espero que tenham gostado.